Olá, o meu nome é Daniela Trindade. Agradeço ao Neove a oportunidade desse momento de conversar um pouco com vocês. Falaremos sobre o caminho, a verdade e a vida. É a introdução de um livro escrito por Chico Xavier. E quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Passou-se tanto tempo e ainda hoje as palavras de Jesus são atuais. Lutas, guerras, calamidades que ainda assolam, a nossa humanidade não foram capazes de modificar uma única palavra do que foi deixado por Jesus. Ao contrário, tudo que foi dito, pelo Mestre, tudo vai se atualizando conforme a evolução da nossa própria Terra. E o que pensar sobre o caminho, a verdade e a vida? Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e os ensinamentos dele que ele nos deixou são os exemplos vivos de como seguir esse caminho, então nós falamos de amor, de afabilidade, doçura, de compaixão, de perdão, de humildade. Nós falamos de união, de perseverança, de consolação, de amparo. Esse é o caminho que Jesus nos ensinou, que ele nos mostrou. Mas nós perdemos muito tempo da nossa própria existência e com isso nós perdemos oportunidade valiosa, porque muitas vezes a gente não presta atenção no caminho que a gente tem percorrido. E aí a gente perde a chance de melhorar e de nos aperfeiçoarmos moralmente. Muitas vezes nós damos mais valor para as coisas da terra, para a matéria, do que para as coisas do céu. E isso acontece porque nós estamos desprezando o caminho, aquele caminho de Jesus. Nós não damos muitas vezes importância pelo caminho que nós percorremos dentro da nossa própria vida. A gente não presta muitas vezes atenção. Ou deixa de dar a real importância para esse caminho. Qual caminho que você tem percorrido? Por onde os seus pés estão tropeçando? Quais foram as suas escolhas, Quais foram os atalhos que você tomou? E que caminho é esse que você tem percorrido? São questões que a gente precisa, se não foram feitas, é um bom momento para se fazer. Para se refletir. Porque toda vez que nós tomamos um atalho ou seguimos um caminho, esse caminho vai nos aproximar do Senhor ou ele vai nos afastar dele. Uma vez que nós não estamos estacionados, a gente está sempre caminhando. Então, o caminho que eu tenho percorrido, ele está me levando mais para próximo do Senhor ou ele está me distanciando dele? Se o caminho de Jesus ele fala de amor, de humildade, de perdão, cada vez que o egoísmo, a mentira, a ganância, que são venenos que podem contaminar qualquer pessoa, nós não estamos imunes a ele também. Cada vez que a minha ignorância e a minha injustiça está à frente do meu próprio caminho, cada vez que os degraus que eu estou subindo, eles estão assolando outros, desprezando, desamparando, desabrigando, eu estou me afastando do Senhor.
Por onde que você tem caminhado? Onde seus pés estão tropeçando? É importante que possamos avaliar o caminho que nós temos percorrido. Hoje nós estamos vivendo esse momento de reclusão e estamos mais presentes na nossa própria casa, né? Fora da nossa própria rotina. O que não é a coisa mais gostosa de se fazer nos tempos de hoje, né? Mas acredite que não é a missão mais difícil, a de ficarmos em casa. Mas nesse momento, observe ou tenta fazer uma análise desse caminho por onde você tem percorrido. Toda vez que você tem que fazer um esforço muito grande para sorrir, para acalentar alguém, o que você precisa se esforçar muito para fazer o bem e para, com amor e carinho, auxiliar quem precisa ou quem necessita, né, dentro da nossa volta, ou olhar com um pouco mais de compaixão para o sofrimento daquele que está na beira do caminho, é importante avaliar. Qual o caminho que você tem percorrido? O qual distante você está do ponto de partida ao ponto que você realmente quer chegar? Quais companhias que você quer ter ao seu lado? E quem realmente está à sua volta? Muitas vezes a gente passa a vida inteira sem enxergar aquele que está próximo de nós e às vezes aquele que está do nosso lado, ele está se sufocando, sorrindo, mas morrendo ali espiritualmente aos poucos. Mas a gente não tem tempo de olhar para aquele que mais precisa e mais necessita. Muitas vezes a gente deixa de ter compaixão porque a gente não tem tempo. Mas hoje nós estamos vivendo os tempos diferentes. O mundo inteiro está pausado em alguns sentidos. E é um momento de reflexão para que possamos compreender que caminho que eu tenho tomado para a minha própria vida. Qual o percurso que eu tenho percorrido? Será que a luz e a bondade do Senhor pode abrandar as minhas dores? O que eu tenho semeado à minha volta? Porque durante todo o percurso, durante todo esse caminho, eu fui semeando. De alguma forma eu semeei. E o que será que eu semeei no meio do meu caminho? Porque o que eu semeei de amor, de humildade, de perdão, de bondade, eu vou colher. Toda a ingratidão, todo orgulho, toda a impiedade, toda a arrogância também. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu próprio tempo. Então, reflita um pouco, vamos refletir. Nós precisamos fazer essa reflexão para entender e para reconhecer o caminho que eu tenho percorrido. E a gente não pode se esquecer que cada vez que eu pego um atalho, eu acabo muitas vezes me distanciando do Senhor. O caminho da tal porta estreita, né? Ele é um caminho árduo, cheio de espinhos. Todas aquelas pedras que eu plantei no meio do meu caminho, ou que eu desvencilhei, né? Me desvencilhei tentando pegar algum atalho, eu vou encontrar ela dentro deste mesmo caminho. Até que se cumpra tudo o que foi planejado para nós. Que não perquemos a oportunidade bendita de colher o que semeamos, de aprender com os próprios erros e de ter a humildade
de reconhecer o quanto erramos, o quanto somos falhos, o quanto ainda imperfeitos precisamos e necessitamos do amparo de Deus, da misericórdia dele, do seu perdão. Mas ele só vai nos conceder o perdão que nós também tenhamos concedido, da mesma maneira, com a mesma intensidade. Então, olhemos para o que temos feito, porque vai chegar um momento que toda essa quarentena, toda tudo isso que está acontecendo vai passar. Vai passar. Mas quem que vai poder ir para a rua? Esse velho? Com toda essa bagagem? Quem que você vai querer libertar para sair de dentro da sua própria casa? Dentro do seu próprio eu? Uma pessoa melhor repaginada, melhor analisada por si mesmo. Mas a gente precisa ter um certo cuidado quando a gente vai fazer alguma análise pessoal, porque nós somos muito bons em autossabotagem. E aí a gente pensa assim, eu menti, mas eu menti um pouquinho. Eu menti só aquela vez. Eu deixei de lado, mas foi no finalzinho do caminho. Não, mas eles nem precisavam de ajuda, por isso que eu percorri um pouquinho mais rápido e deixei aquilo lá de lado, né? Não, eu briguei e eu xinguei, maltratei, mas porque também foi merecido. Eu fiz muito pouco, foi só um pouquinho que eu fiz. A gente tem a mania de menosprezar, né? Ou diminuir tudo aquilo que não é muito bom que a gente acaba fazendo. O que a gente consegue supervalorizar são as ações boas, né? Que nós fazemos, né? E principalmente a que nós recebemos, né? Dificilmente alguém esquece um bom pisão no pé que recebeu, mas os nossos pés eram, a gente muitas vezes se esquece ou finge que tudo bem, deixemos para lá. Não misture o bom joio do trigo. Não faça essa mistura. Separa o que é bom e o que é mal dentro de nós mesmos, para que assim o novo possa seguir o caminho. Hoje nos é cobrado pela nossa própria consciência amparar e servir. Hoje nos é colocado à nossa frente a família, muitas vezes de amigos que estão se perdendo, as dificuldades de velar e se despedir de pessoas amadas que não vai poder ser feito, não da maneira que nós estávamos acostumados a fazer. Vai se formar tempos difíceis, ainda mais, mas tenha fé. A dor, ela foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas o Senhor nos disse que esperássemos, porque os anjos consoladores iriam vir enxugar as nossas lágrimas. Confie no Senhor. Prepara-te. Porque se for realmente o momento de encontrar o Senhor, que possamos ir da melhor forma possível. Mas que não nos esquecemos de deixar do lado de fora de nós, extirpar do nosso coração o rancor, a mágoa.
que possamos liberar o perdão quanto antes, para que a bondade do Cristo possa habitar e reinar em nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele nós nada podemos. Tenha fé. Confie no Senhor. Isso tudo vai passar. Mas o caminho que o Senhor nos mostrou, esse é o da verdade e da vida. Que a paz e o amor de Deus possa renovar os seus corações, os nossos corações, que possamos ter fé e que possamos também encontrar a paz. Amai-vos e instruí-vos. Que a luz e a bondade do Mestre possa abrandar as nossas dores e consolar o nosso coração. Não só hoje, mas sempre. Que assim seja. Obrigada.